Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Conhecendo Rosângela Cohen, o episódio no podcast especial aqui no canal da nossa querida Rosângela, que é candidata a vereadora à cidade de Belém e tem uma história interessantíssima de trabalho profissional aqui na cidade, criadora e autora de livros, né? Tem Autora de livros aqui maravilhosos e tem toda uma história na culinária também, é chefe de cozinha. E a gente vai ter essa oportunidade, esse momento, para que você possa conhecer um pouco mais dessa história tão rica, né? Já que agora a gente está aqui pedindo o seu voto, né? E a gente precisa mostrar para você aquilo que muita gente conhece, mas muito mais gente precisa conhecer, que é essa história tão cheia de Deus, tão cheia de trabalho, né? E muito cheia de conteúdo, principalmente. E a Rosângela vai vir aqui para você agora e vai se apresentar e a gente vai poder conduzir essa conversa e você vai conhecer muito mais dela. Rosângela. Sou Rosângela Cohen, eu já desenvolvo muitos trabalhos há muitos anos, tanto na área de gastronomia, como na área de. Eu sou escritora, como palestras e tudo mais. Então, todo o meu trabalho ele envolve a minha história de vida, desde a infância, inclusive os meus livros falam sobre isso. Então, no caso, é mais uma questão de propósito, que eu acho que todo mundo vem na vida com propósito, né? Então, meu propósito é contar essa história e mudar as histórias que estão aí ainda para ser mudadas, porque exatamente as minhas histórias foi a história, principalmente a história que ninguém quer contar, eu era proibida de falar a minha história, e o segundo, que é o resgate da pequena Rosângela, é uma continuidade de uma superação de tudo que foi proibido e foi mudado em mim. Vamos começar então agora pela sua vida profissional, que é como muita gente lhe conhece aqui em Belém, né? E você tem uma empresa imobiliária e uma carreira, uma história aí que começou bem jovem, né? Você Com começou 20 com anos. uma carreira aí de 20 anos de idade. Uma vez eu conversando com você, você me falou que chegou a trabalhar na Incol, né? Conta pra Isso. gente essa história da sua carreira imobiliária. Tudo começou pelo fato que é como a história que ninguém quer contar. Eu tinha muitas questões para ser resolvidas. Então, eu precisava da minha independência financeira para poder ter o poder de continuidade da minha vida. Então, comecei a trabalhar numa empresa de engenharia, como auxiliar. Nunca tinha trabalhado na minha vida, nunca. E fui trabalhar. Em 5 meses, o meu chefe, né, viu possibilidade em mim de empreender, de vender, e me indicou para ser corretora. Porque na época a gente não fazia curso, nós éramos indicados por capacidade. Então ele viu capacidade em mim e me indicou para ser corretora. Eu estava com 19 anos e completando 20 anos eu comecei a ser corretora de imóveis. E depois de um ano, mais ou menos, eu trabalhava na Inel, que é uma empresa de engenharia. Depois eu fui para a Dinel. E depois, com um ano, eu fui para a maior incorporadora do Brasil, que era a Incol. Já como indicação, então, como uma das melhores na época que eu era. E o que você vê que ele diferenciava no mercado, assim, principalmente nessa fase inicial da sua juventude ali, onde você conquistou, né, um espaço a partir de de um caráter, a partir de uma forma de trabalhar especial, né? O que você vê assim de diferencial que você tinha? Quando eu comecei na Enel, eu era uma menina, né? 20 anos, eu nunca tinha experiência na vida. E eu via todo mundo com carro, com uma qualidade de vida boa, todo mundo vendia bem, ganhava bem, e eu ficava olhando aquelas movimentações. Eu dizia para mim, eu quero também, eu quero ter carro, eu quero ter uma vida, uma qualidade de vida. Então, a minha primeira experiência como corretora, eu estava no sábado de plantão, nunca tinha atendido uma cliente, nunca. Então, foi a minha primeira experiência profissional. Chegou um casal, eu estava só no escritório, tinha segurança e tal, e entrou um casal.
Na época, lançaram um empreendimento que era o Jardim Maguari. Então, vendiam muitos imóveis assim, por semana, saía bastante. E era o meu primeiro atendimento. Aí entrou o casal. Ah, nós queríamos comprar uma casa e tudo mais. Então, na época, não tinha maquete, aquelas plantas grandes, era tudo assim. A pessoa tinha que realmente saber vender, senão não ia saber vender. Então, a gente não tinha todas essas coisas que tem hoje, né? Então, entrou um casal e queria comprar uma casa isolada. E eu não tinha certeza se tinha casa isolada, só tinha geminada. E aconteceu que eu mostrei a planta e tal, minha primeira experiência, e mostrei uma casa que realmente ela era geminada, mas eu não sabia, que eu não tinha muita experiência, né? Isso num sábado. E esse casal gostaram tanto de mim que compraram à vista. Tipo assim, eu acho que eram uns 50 mil na época, hoje deve ser. Isso foi em 80, era muito dinheiro. Já está E quase eu, 1 milhão por aqui, né? quase 1 milhão. Só que eles entregaram um pacote em dinheiro vivo. Uhum. Era muito dinheiro, muito dinheiro. Aí eu. Só que eu não abri o pacote, né? Aí depois, quando eles saíram, eu fui olhar o projeto, a planta do empreendimento, e eu vi que a casa não era geminada. Então, se eu desse entrada, eles iam perder dinheiro. Aí o que aconteceu? Eu morava bem próximo. Eu, com aquele dinheiro enorme, eu levei para minha casa e guardei. E domingo eu ia acordar cedo e achava. Eu não costumava andar em Belém, e assim era meio complicado achar um endereço, mas eu ia achar que eu queria devolver aquele pacote. E aconteceu de eu acordar domingo de manhã com um pacote no ônibus, que eu não tinha carro, eu não tinha acesso a carro ainda, e fui procurar o endereço desse casal. E eu encontrei. E quando eu cheguei lá, bati, aí disse: Olha, Rosângela, corretora e tal, tal, tal. Aconteceu isso, eu vendi uma casa errada para vocês. Ela não é. Ela era geminada, não era do jeito. Disse: Não, nós fomos lá, realmente não era. Disse: Olha, tá aqui, eu nem abri, não olhei o dinheiro, não sei o que está. Não tive a mínima curiosidade. Do jeito que vocês me entregaram, tá aqui o pacote. Aí eu peguei e entreguei. Aí a senhora disse: Olha, pela tua, assim, pelo fato de eu ter ido entregar, não sei se outras pessoas fariam, né? Não dariam entrada, não sei. Mas assim, na minha cabeça, eu tinha que entregar. Aí foi o que aconteceu? A senhora abriu o pacote, tirou um pacote de dinheiro e me deu. Aí disse: Não, 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 não faça isso. Ela disse: Não, você, pela sua honestidade, você merece. Daí foi que eu comprei meu primeiro carro. Eu me lembro, um Chevette vermelho. Então, assim, em pouco tempo, e eu acho que menos de um mês, eu realizei o sonho do carro. Era um carro mais barato que todo mundo tinha carrão e tal, mas era o meu primeiro carro. Inclusive, aprendi a dirigir nele, né? Então, assim, a partir daí foi que eu vi que a profissão ela ia dar certo nesse sentido de você se preocupar com que o outro coloca a responsabilidade na gente, porque você trabalhar com corretagem, você está mexendo com vidas, está mexendo com história, está mexendo com um mundo que a pessoa criou para ela. Então, a corretagem, ser corretor, é você entrar nesse mundo e tentar identificar o sonho, materializar esse sonho junto com o cliente. Então, a corretagem para mim é isso. A partir dessa história, assim, eu estou 45 anos na profissão. Hoje eu trabalho com a Rede Lopes, né? E também eu tenho a minha própria empresa. Então, eu gosto dessa história de entrar, eu gosto de escutar a história, porque assim, é a forma de você realizar realmente o que as pessoas querem. Então, eu sempre tento, o final é dinheiro, sempre a história, o contexto da história, sentir o cliente, criar afinidade, até ele criar confiança e colocar o sonho dele, de uma certa forma, na minha mão. Que legal. Na história que você contou, eu consigo identificar
muito de caráter, né? De independência e de empreendedorismo, né? Uma mulher jovem, independente, trabalhadora, Isso, buscando o seu lugar ao sol ali e conseguiu, né? E foi, nesse episódio aí, recompensada pelo seu caráter, pela sua honestidade. isso. E isso, assim, é um exemplo, né? A gente tem uma mulher numa posição de protagonista aqui, profissional, né? E isso é louvável, né? E em relação a isso, o que é que eu aprendi, por exemplo? Eu quase trabalhei quase todas as construtoras de Belém. Eu aprendi, eu conheci projeto, fui preparada pela Encol, depois eu fui para a Encol. Eles prepararam muita gente para o mercado, inclusive avaliar, conceituar. Eu viajava para fazer análise de mercado, nova ainda. Então, assim, aprendi muito a empreender. E então, a maioria das construtoras em Belém, eu vi conhecer, eu vi crescer. Então, por exemplo, identifico cada construtora com seu conceito, com seu projeto, arquitetura. Isso eu consigo perceber. Então, por exemplo, hoje as construtoras em Belém estão extremamente conceituadas, não só aqui no Pará, como fora do Pará. Questão da estrutura, arquitetura, projeto, conceito. E uma das coisas muito interessantes, quando eu fui para São Paulo, que eu fui conversar sobre o mercado aqui de Belém com a Lopes, uma das coisas que eu coloquei é paraense diferente. Não, vocês não podem exigir qualquer forma de a gente trabalhar projeto que é diferente. São Paulo é um jeito, o paraense é outro. Então, assim, o paraense gosta de afinidade, gosta de interagir, essas coisas, né? Então, ele tem mais sensibilidade para as coisas do que de projetos feitos, conceituados, assim, tudo igual. Então, eu fico muito feliz hoje das atuais construtoras regionais, né? Elas estão muito preocupadas com essa questão do paisagismo, a questão do jardim, em áreas que deveria. Então, o paraense gosta de respirar a questão da natureza, gosta de interagir, gosta. É cultural, né? Então, isso, por exemplo, não só as construtoras regionais, como as incorporadoras do Brasil. Eu trabalhei quase todas, assim, os projetos. Então, assim, nessa área eu aprendi muita coisa. Que legal, uma história rica, né? De trabalho, uma carreira de sucesso, né? Onde Isso. você conquistou aquilo que precisava e que colocou seu coração disposto a conquistar. Deus abençoou, né? Agora, vamos voltar um pouquinho, porque aqui Lá a para gente a trás, né? gente está na sua fase já adulta, né? É, Mas a gente tem algo aqui essencial e muito importante para esse momento, que envolve a sua infância, né? Você é que escritora, né? Tem isso. 2 livros aí lançados, publicados. Um deles, deixa eu pegar aqui o livro para mostrar para o público, ó. O primeiro aqui é A História que Ninguém Quer Contar. E aí a gente tem Vamos começar com essa? Vamos. E tem o outro só para mostrar o segundo livro Isso. aqui, ó. O Resgate da Pequena Rosângela. E todos eles se passam na sua infância, Na minha né? Você infância. pode falar um pouco. É uma infância, os sentimentos. Porque, assim, eu sofri abuso sexual bem criança. Bem criança. Bem criança mesmo. E foi meu pai. Então, eu cresci em meio de conflitos, meio uma vida assim, meio conflitante para uma criança entender. Então, assim, a princípio a criança não entende o que é aquilo, até porque ela está formando o caráter dela, ela tem toda uma inocência, então ela acha que tudo faz parte de um contexto, mesmo que aquela coisa seja aflitiva, porque o abuso sexual infantil ele movimenta muitas emoções, muito emoções fortes até para uma criança viver. Então você se torna uma criança adulta, tentando entender a complexidade da vida numa história que você mesmo está vivendo. Então a história que ninguém quer contar, que é esse livro, ele traz assim por fases.
Aqui eu vivo todas as minhas emoções que eu falei quando criança, os conflitos desde criancinha, foi vivendo as fases eu fui crescendo, e cada fase que eu crescia era uma emoção diferente, porque assim, eu comecei a descobrir os problemas que não eram meus. Eu estava vivendo problema que eram dos outros, que acabava acarretando em mim. Porque o abuso é você infligir o que a pessoa é, você tirar a sua essência. O abuso de qualquer forma, não é só sexual, mas o abuso, havia muito abuso emocional, a questão do medo, a questão de falar as coisas assim, de uma forma assim, muito fria, muito sensível, muito rigorosa, muito que é complexo, entendeu? Então, eu vivi nisso aí. Então, uma coisa interessante, mesmo criancinha, eu observava os movimentos, eu observava as pessoas, porque eu queria entender cada um dos comportamentos, apesar de criança. Eu era assim muito visionária, assim, desde criança eu sempre fui muito observadora. Então, quando eu olhava os comportamentos, eu sabia que tinha conflitos ali na família, só que eu não entendia. Cada um tinha um comportamento, cada um, assim, eu nasci, na realidade, já num contexto complicado. Os conflitos já eram antes de mim. Então, nasci, assim, meio de conflitos. E esse trauma, essa experiência, você acabou moldando muita coisa na sua vida, provavelmente, Isso. até que você chegou numa fase onde você conseguiu superar isso de uma forma que pegou um talento e uma habilidade ali com a linguagem, né, de organizar, de escrever Sim, um livro, e você pôde trazer isso para tentar ajudar outras pessoas, né? sim. Então, como foi essa transição, Transição. assim, da Rosângela vítima para Rosângela, vou usar essa história para transformar outras vidas? Não foi fácil. Não foi fácil porque, como eu falei, a criança, ela tem uma inocência assim que, vamos dizer que cada fase nossa é uma pessoa. Você criança é uma pessoa, você adolescente é uma pessoa, você vai crescendo, jovem é uma pessoa, porque cada fase vai formando um ser, com ideias, com observações, com comportamento seu dos outros. Então, se você pula uma fase dessa, você se perde no tempo. Por exemplo, eu perdi a minha infância. Então, assim, muito comportamento meu era infantil, porque a Rosângela não cresceu, a Rosângela não teve criança, não teve infância. Então, assim, é complicado você pular uma fase sem viver. Por isso, assim, que eu é muito importante os pais não deixarem a criança pular fase, porque se ela pula a fase da inocência, ela perde todo o contexto, ela cedo ela já começa a pegar malícia humana de adulto. Então, e isso vai com o tempo, vai aumentando o comportamento, os sentimentos assim que são de adultos. Então, assim, foi o que aconteceu. Eu perdi uma fase. Então, eu era uma criança adulta. Então, foi muito complicado entender todo esse processo. Quanto mais eu crescia, mais complicado ficava. Porque, assim, quando você é calada, como eu falei, história que ninguém quer contar, que é essa aqui, você não pode falar. Primeiro, que você tem vergonha, depois que descobre que aquilo era proibido. Segundo, você não sabe lidar com esses comportamentos nem com esse sentimento. Terceiro, você não tem quem ajude, porque as pessoas que poderiam ajudar, calam a tua voz. Você não pode falar, porque é uma história proibida, uma história de família. Então, como foi pai, era uma história proibida. Ia atingir toda a família.
E uma coisa interessante desse livro é que é Rosângela Salles. E era para ser Rosângela Cohen, do segundo livro. Então, eu fui proibida pelo fato de conhecer da minha mãe. E era uma coisa que todo mundo achava que não deveria colocar essa história em público, entendeu? Mas essa história não é só minha. Eu percebi que eu deveria ser uma voz, já que eu estava disposta a falar mesmo, contar sentimentos, situações que ninguém podia ajudar. Porque, assim, é uma coisa que só você pode decidir se quer sair da dor ou não. Você pode contar, você pode ir para o psicólogo, seja lá o que for. Mas se você não decidir sair dela, você fica infinitamente presa. Então, eu precisava sair, então eu estudei bastante, estudei psicologia, eu sempre gostei de analisar as pessoas, estudar comportamento para poder entender e essa história não passar para ninguém. Porque, assim, quando a pessoa não consegue sair da história, se torna um ciclo de feridas. Eu fui ferida, vou ferir outras pessoas. Então, por isso que o mundo assim está bastante complexo por causa disso. Porque a pessoa não conseguiu sair do contexto da ferida. A ferida dói, machuca. Que eu acho que a ferida emocional ela é muito mais séria e complexa se você apanhar, por exemplo. Sara, mas a ferida não, emocional não. Então, assim, é muito complicado sair. Mas quando você tem voz de alguém que mudou esse contexto, eu acho que é interessante, que é o meu fato da minha história, né? Que eu me tornei palestrante, né? Desde 2016 eu trabalho com causas sociais e foi quebra de tabu. Eu tenho dificuldade de falar. Muitas vezes eu fiquei constrangida como vítima, dando palestra, que as pessoas ficavam caladas, me olhando como se eu fosse uma aberração, vamos dizer assim. Por que ela vai falar? Por que a maioria das pessoas passaram? Aí as pessoas que estão no público assistindo a palestra, aí não querem também se recolher, não quer que ninguém saiba. Mas A senhora já teve alguma experiência onde alguém na plateia acabou sendo tocado de uma forma diferente, falou com você? quase todas, a maioria das palestras que eu dou, normalmente no final as pessoas vêm comigo, por exemplo, eu não vendo livro, nunca vendi livro. Eu comprei 500 livros meus, a metade dos dois, e eu levo justamente para a palestra. Quando essas pessoas se aproximam de mim, aí eu escuto a história, aí dependendo do grau, ou é esse aqui, ou o já de superação. Porque o primeiro aqui é um confronto, você vai voltar às feridas, você vai sentir as dores, você vai sentir raiva, seja lá o que for, os sentimentos, mas é necessária. Porque você, se não colocar dor para fora, se você não sabe entender que aquela dor não é sua, botar para fora, não é sua. Alguém colocou alguma coisa que não é sua em você. Então é importante esse contexto de você ser confrontado para poder falar. Que, por exemplo, a primeira vez que eu falei sobre isso, eu tremia. Meu corpo tremia todinha, eu sentia frio, porque eu estava tão presa nessa história que, quando ela saiu pela primeira vez, foi assim terrível, uma sensação horrível de você, como se você estivesse colocando alguém que você não quer que saia, mas você precisa que ela saia de dentro de você, entendeu? Então isso chama os conflitos. Então isso foi meio complicado Ah, passar por isso. esse, essa fase, né, de você como autora foi uma experiência de superação, então, né? Escrevendo o A livro produção foi, dos escrevendo livros. foi.
O E primeiro. agora vamos pegar um outro detalhe aqui, fora a experiência vivida, né, que gerou esses livros especificamente. Como que é a sua relação com a literatura em si, né? Fora do tema, mas como é que é o seu hábito de leitura, de escrita, de consumo nesse sentido? A Eu vou, importância que tem a leitura na sua vida? eu vou para o segundo livro. O segundo livro, ele já fala. Eu gosto de, inclusive, eu estou com uma ideia de um terceiro livro, continuidade desse. O segundo livro já passei pelo processo. Então, assim, eu tive aquela volta de mim mesma, de me ter como o principal personagem da história num contexto diferente, de superar, de amar, de respeitar as pessoas. Não que eu sempre respeitei, mas assim ter um olhar assim, mais apurado do que as pessoas sentem, o sentimento, a vontade. Então eu procuro tirar das pessoas o melhor delas. Muitas pessoas que trabalham comigo na empresa, muitos têm conflitos e eu assim percebo muito rápido. Então eu tento com conversas tirar e eu consigo, porque as pessoas hoje em dia elas estão tão assim travadas em relação a sentimento do que elas podem ser ou podem chegar, que elas não percebem que elas estão travando muitas coisas dentro delas que elas poderiam fazer mais do que elas fazem. Então, esse segundo livro, justamente essa ideia. É o resgate, O né? resgate, por exemplo, a parte final do livro, que é o resgate mesmo, que fala do resgate da Rosângela, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por Deus, essas duas histórias têm a ver com ele, e principalmente segundo, assim, eu passei quase um ano para escrever essa história, o resgate, né? E no final dela, daí tem um autor, um redator que fez junto comigo o livro, eu conversando com o Sérgio, como é que vai ser o final da história, dessa história? Aí eu disse, eu ainda nem sei. Aí ele pensa como é que vai ser, tem que ser um final muito bom. Aí eu peguei e orei assim na madrugada, Deus, como é que vai ser o final desse livro? E justamente o resgate é quando Deus fala, sai, que a Rosângela estava presa. Te lembra que eu falei no início das etapas, que cada uma assim, não pode passar, as pessoas têm que passar as etapas normais, ter uma vida normal. E como eu tinha perdido a Rosângela, ela estava presa no meu subconsciente de uma forma assim, num lugar assim tão escuro que eu não conseguia perceber que essa criança precisava sair. E Deus me deu o final da história, ele chamando a Rosângela desse espaço escuro e dizendo, sai, Rosângela, pequena Rosângela, né? Então, a Rosângela saiu, criança. Então, isso foi assim um resgate total da compreensão da Rosângela, hoje completa em todas as suas etapas. Mesmo que tenha ocorrido a etapa criança, conflito, hoje em dia já não. Essa criança não, já está assim, num lugar assim, tão lindo dentro de mim. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu sou completa. Que maravilha. E nisso que você acabou de falar, traz para a gente um ponto importante a se comentar também. Você é cristã, né? Você é evangélica. Sim, sou apaixonada por E Deus. como é essa sua relação com Deus, ah, que muitas pessoas, às vezes, nos seus traumas, elas se voltam contra Deus, né? Então, como que é essa sua relação de Deus e o que você viveu ali que foi um Certo. trauma marcante? Em relação a Deus, eu fiquei muito tempo brigando com ele. Eu não queria Deus de forma alguma. Teve uma situação que seria o meu terceiro livro, que é a Sala de Decisão. Eu estava assim tão ferida, tão machucada assim dentro de mim, muita coisa assim, conflitos. Você vai
com o tempo vai aumentando, porque você vai ficando com raiva do que tiraram de você, entendeu? Então, assim, há 25 anos atrás, o que aconteceu? Eu aluguei uma sala por 3 meses, disse, Deus, agora é nós dois. Porque ele era pai, eu não queria aceitar, porque quem abusou de mim foi meu pai. Então, o que aconteceu? Aluguei essa sala, levei todos os meus arquivos, todos, de certificado, tudo que a minha história, eu levei uns arquivos para essa sala. Aí eu ficava, todo dia eu rasgava um pouco do que eu tinha feito, porque era, ou eu ficava ali naquele lugar, falando suicídio, ou ele me tirava daquele lugar, mas eu queria sair dali não com a cabeça que eu tinha. Eu queria ser renovada, transformada e poder ter uma vida normal sem conflito. E eu fiquei nessa sala rasgando. Em um determinado momento, Deus apareceu uma pessoa lá. Ninguém sabia dessa sala, só eu. E uma pessoa chegou lá e disse, queria falar comigo. Disse, mas quem é? Era uma senhora. Não, porque eu queria falar, eu sou mãe de uma amiga da tua filha, Jaque. Pode subir. Ela subiu, tinha uma criança na época. Eu queria falar contigo, Deus me mandou aqui. Mas eu não quero falar de Deus. Não, mas eu preciso, não quero falar. Então, nós ficamos há muitos anos, ela fazia campana em casa, até eu aceitar que Deus não tinha nada a ver com a história. E com o tempo eu percebi que não. Aí foi que me aproximei assim, de uma forma tão intensa que eu sou muito apaixonada por ele. Então, assim, tudo eu vejo. Se eu estou aqui falando, se eu estou respirando, se eu criei minhas filhas, eu tenho 3 filhas, casadas, todas bem, eu tenho 3 netos, né, 2 netas e um neto. Então, eu consegui, apesar do conflito, eu sou referência para minhas filhas, eu sou referência para os meus netos. Então, Deus me transformou de uma forma que eu me tornei uma pessoa assim tão segura do que eu quero, tão focada, eu tenho hiperfoco, né? Então, assim, tão visionária que nada me conflita mais. Então, eu cheguei a um nível que Deus me colocou que todo ser humano deveria chegar. O nível de conhecer o Pai de verdade, Deus, né? Conhecer a essência dele. Ele só fez bem. E outra coisa interessante de Cristo, né? Ele, se for ver todo o contexto da história dele, em nenhum momento ele disse, eu vou te curar, eu vou te salvar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, ele só perguntava, você acredita? Você crê? E foi exatamente o que ele fez. Ele não impôs em mim a presença dele, ele não impôs autoridade, ele não impôs absolutamente nada. Carinho, cara, assim, com amor assim tão imprevisível, tão forte. E ele foi aos poucos tomando essa minha essência, que era a essência que estava lá na barriga da minha mãe, quando fui gerada, uma essência formada assim tão preciosa, tão perfeita, que quando você sai, você não sabe o que o mundo vai fazer. Então ele trouxe esse resgate da essência. É como se ele tivesse me dado uma nova natureza, um novo nascimento, uma nova história, entendeu? Então, assim, eu vou dizer missão, né? Propósito de vida é fazer as pessoas entenderem que quando conhecerem Cristo realmente, na essência e o motivo. Teve uma vez, vou contar um fato aí, eu estava muito chateada, com muita raiva, e eu já tinha uma intimidade com Deus, assim, eu vi a imagem dele na cruz, sabe, sangrando, aquela coroa. Aí ele perguntou para mim, você acha que é melhor do que eu?
eu não merecia estar aqui. Então, a gente sempre acha que é melhor do que Deus, porque a gente está na nossa natureza humana, que, enfim, tem que aceitar de qualquer jeito. Não. A essência de Deus assim, é tão pura, tão forte, que você tem que se moldar a ele, não o contrário, porque ele não é assim. O contrário é o cara fazer tudo do bom e do melhor, assim, te dá uma essência normal, né, da natureza dele. Então houve uma transformação de uma revolta para uma paz, né? Sim, sim. E isso é uma prova, isso é uma marca da presença de Deus, é a paz, né? E Isso. você mencionou que o seu coração foi transformado, que ele veio com amor e com graça, e isso lembra de uma passagem bíblica, né? Que ele diz que eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele comigo. Isso. Então, quando a gente permite que ele entre no nosso coração, ele não entra arrombando, ele não entra obrigando. Não, ele não é assim. Você mencionou dos milagres, né? É muito comum você ver nos episódios de milagres na Bíblia, ele falar que a tua fé te salvou, né? Você crê. Vai, não peques mais. Então é sempre algo que é com humildade, é com paz, é com serenidade, e você viveu essa transformação, né? Sim. E, Tiago, interessante. Quem me conhece antes, eu era uma pessoa explosiva. Eu machucava muito com as pessoas com palavras. Assim, como eu tinha facilidade de entender as pessoas, eu via o ponto fraco das pessoas e machucava. Assim, com palavras. Eu tinha. Que é bom falar do que era antes e depois, o que Deus transforma, né? Então, assim, até o meu jeito de falar ele mudou. Eu não tinha esse jeito calmo de falar, eu não tinha essa natureza assim branda, mansa. Mas assim, é uma das coisas que interessante, ele fez amar as pessoas de verdade, sem hipocrisia. Assim, a forma como eu vejo hoje as pessoas, a forma como eu tenho meus momentos, a gente tem momentos bons e ruins, mas assim, eu não consigo ter raiva, eu não consigo ter ódio. Eu posso até naquele momento e tal, mas eu não consigo mais sentir isso. Então, assim, eu tenho essa essência. Eu posso te afirmar que eu tenho Maravilha. a essência que é dele. E é isso que ele quer fazer da gente, entendeu? Porque se você tiver a essência dele, você não consegue fazer mal para ninguém. Não consegue mais. Isso não faz parte mais da natureza, Não faz entendeu? parte do caráter de Cristo, né? E a gente vive seguindo o caráter de Cristo. Agora, vamos conduzir para um outro passo que foi também envolvendo aí essa fase de superação, de palestras, de ministração nas vidas das outras pessoas, que foi o seu projeto, né? Fale um pouco do seu projeto social. Bem, Do Instituto, né? Eu tenho vários, né? Quando eu tive essa calmaria, aí virei escritora, hoje eu sou palestrante. E em 2016 eu sou meio hiperativa, né? E a gastronomia foi uma forma assim de eu ocupar meu tempo e acabei me transformando uma pessoa extremamente já conhecida pela nossa culinária paraense. Eu peguei os nossos insumos e transformei a nossa comida com uma qualidade assim muito alta. Só que eu não vendo, né? Eu só trabalho em festivais. Você tem uma marca patenteada, né? Que na Patenteada, virou verdade é um prato selo. patenteado, né? Como é que É funciona uma isso? marca. A jambuçoba, ela. Porque assim, todas as minhas comidas são autorais. Então, assim, eu sou meio alquimista na comida, né? Então, eu mexo muito. Meu avô era judeu marroquino, eu acho que tem essa essência que do Marrocos, eles trabalham muito essa questão de especiarias e os sentidos, por exemplo. A minha comida, todas elas, eu trabalho todos os sentidos. Primeiro olhar, por exemplo, a qualidade, como eu sirvo a minha comida.
é o sensorial. Você sentir a comida, você é atraído por ela. Então, eu uso todos os sentidos. Então, acabou que de uma questão mais para ter um tempo, aí eu me tornei uma pessoa, já sou muito conhecida, já fiz muita matéria sobre a minha comida, ela é patenteada, ninguém pode, a marca é minha. Até a própria produção da comida, dificilmente alguém vai conseguir fazer igual, por causa justamente da questão das essências, Não é o que eu com, uso. não é algo comum, né? Não, Algo não, patenteado, assim. não. É Deve ter sido um processo na especial. verdade, eu acho que a única comida que está na Biblioteca Pública Nacional é a minha. Eu não sei Comida se tem paraense, que outras você diz. comida nossa regional, Uhum. que é a jambuçoba. Daí eu criei outras, a vegana, eu transformei a maniçoba 50% couve. Ah, por sinal, por que chama jambuçoba, né? É, porque ela é feita com jambu. Eu consegui pegar a consistência do jambu para ficar muito parecida com a consistência da maniçoba. Só que com o paladar, o sabor é totalmente diferenciado. Ao invés da maniva, usa-se o jambu. Porque assim, a maniva mesmo, a folha, ela assim, ela não é tão saudável quanto o jambu. Ele tem uma questão assim, de valores agregados nutricionais bem altos. Então, aí misturando com o tucupi, que é nosso, mais outras coisas que eu uso, e, por exemplo, até as próprias proteínas, eu evito gordura. Ela é bem saudável, criança pode comer, não faz mal. Então, procurei assim, tornar a nossa comida, que hoje ela é conhecida mundialmente, não tem coisas iguais a que nós temos aqui no Pará, entendeu? Então, assim, me incomodava o fato da pessoa não valorizar, o paraense não valorizar o que tem. Então, eu tornei a comida assim tão gostosa, assim, tão atrativa, que ela se transformou em algo assim que nos festivais muita gente vai. Então, assim, já tem, vamos dizer, o público cativo. Sabe que eu vou participar do festival, eu vou estar lá com a minha comida, aí o povo vai lá, aí já leva outro, porque eu não vendo. Então, aquele momento é o momento de comer a minha comida, porque devido a muitas atividades minhas, aí vem a questão do instituto, que hoje já é um decreto estadual, né? Ele já tem de cunho social, que é o Instituto Parceria do Bem, e outras coisas aí que eu vou fazendo, e as empresas, né, que é de corretagem, eu mexo com muita coisa que eu acho que seja. Tem um termo que é comum em inglês para se referir a certos homens, assim, que é o Renaissance Man, né? Como se fosse um homem renascentista, que é aquela pessoa que ela não tem uma área de atuação, ela Abrange atua em muito. múltiplas áreas, né? Aí você tem um indivíduo que é músico, que é poeta, mas ao mesmo tempo ele é um carpinteiro e é um intelectual. Assim, você teve essa linha de várias áreas de atuação, né? Você não Sim, foi limitada a apenas uma. Isso tem a ver um pouco com a sua personalidade tem a aí. ver com uma peculiaridade, uma coisa que poucas pessoas sabem de mim. Eu sou autista. Olha, Eu sou, então mais uma causa interessante, eu né? sou autista, assim, desde criança eu era diferente dos meus irmãos, comportamento diferente. E a mamãe tinha muito cuidado assim comigo, era assim muito, enfim, muito delicada, muito sensível. Por isso que eu sou visionária. Então, assim, uma das coisas, uma das causas minha na política é justamente falar sobre isso, porque as pessoas acham que, por exemplo, ontem eu ouvi a pessoa lá no meu partido, né, no MDB, aí uma pessoa, eu comentei sobre isso, mas você não tem cara de autista. Eu disse, não fale isso, porque autista não é doença, não é uma doença, o autismo não é uma doença, é uma questão cognitiva. Por exemplo, é da forma como as informações vêm e a questão da sinapse.
como elas vêm para a gente, como elas saem da gente. Então, por exemplo, como eu tenho a capacidade intelectual muito alta, vem as histórias dos livros, vem tudo. Então, o autismo é nada mais do que você acentuar a forma de pensar e a forma com que as coisas vão ser conduzidas. Então, por exemplo, não tem limite. Você vê, a maior parte dos autistas foi que revolucionaram o mundo. Muitos aí. Mas por quê? Porque a visão ela não é limitada na humanidade. É uma visão assim que abrange muitas coisas. Agora, Tudo é capaz, tudo é possível, vamos agora a dizer. gente precisa também trazer para o lado do autista que precisa do cuidado, né? É, Da porque são 3 tipos, inclusão. são fases. Por exemplo, tem o tipo 1, 2 e o 3. Por exemplo, no meu caso é 1, que vai mais para a questão da intelectualidade. Por exemplo, a cabeça está o tempo todo em movimento, sempre criando, sempre vendo, é visionário, é uma pessoa assim que não tem limites para as coisas acontecerem. Agora, já trazendo aqui para suas propostas de campanha e para sua visão enquanto representante na Câmara, né, que você está se dispondo, está colocando seu nome para o público, a, a, tudo isso que você viveu, as suas experiências e tudo que moldou você enquanto quem você é, você traz também nas suas propostas, né? Sim, Aqui a sim. gente tem uma tela aqui no meio com algumas das propostas, né? E a gente tem, por exemplo, incentivar o turismo através da gastronomia cultural paraense. Então, tem a ver com a sua Com a marca, a com o meu culinária, trabalho, com a culinária. incentivando geração de empregos através da gastronomia. Então, é outra área que a gente tem um potencial enorme, né? E Isso. aqui, essa É Câmara e a porque Prefeitura que vão assumir, ela nessa já... questão do emprego, aproveitar, porque assim, tem a ver com isso aqui. Por exemplo, como a maioria dos abusos é intrafamiliar, então, às vezes, num caso foi que ocorreu com a minha mãe não tinha emprego, não podia, ela foi violentada assim, emocionalmente, psicologicamente, em todos os sentidos, porque a minha mãe era dependente do meu pai. Então, a ideia de usar a gastronomia é no sentido de tirar essa mãe da dependência financeira e proteger o seu filho, de tornar uma possível profissional, vamos dizer, não só na área de gastronomia, Sim. em outros sentidos, ela saída dessa dependência financeira para poder justamente proteger a criança. E a maioria não sai, se cala, aceita, porque não tem trabalho. Então, a ideia é justamente quebrar o tabu sobre a questão de criança violentada, abuso infanto-juvenil, e transformar essa família dando uma outra qualidade de vida, tirar do meio da onde ocorre a violência. Interessante. Aí a Entendeu? gente tem, logo pegando carona nisso, né? O próximo tópico aqui na nossa lista tem a protetora dos direitos das crianças e adolescentes. Tem a ver com essa questão da proteção da criança, eu vou mais fundo essa questão da descoberta, porque assim é muito difícil você entrar nessa questão intrafamiliar se as pessoas não tiverem consciência. Um vizinho, sempre tem alguém que sabe que acontece, mas as pessoas se calam, mas elas não sabem que elas estão sendo coniventes com aquela situação. Quando você se cala, você está igual, você pensa igual, você não está vendo que aquilo está destruindo um ser humano, seja de que idade for. E eu ressalto aqui também a importância, né, de tudo que a gente falou aqui no caráter do indivíduo que é esse representante que tem as consciências que você tem. Porque isso faz diferença, né? Você não apenas foi uma criança violentada, mas você é uma mulher que superou, você é uma mulher que tem consciência disso. E essas questões de relações familiares são muito complexas, né? Por exemplo, tem pessoas que se mantêm numa relação de abuso por conta dessa insegurança financeira, insegurança familiar, Dependência. dessa dependência do Isso. abusador.
mas existem outras questões aí que são, às vezes, culturais, locais. Eu pego como exemplo aqui os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a gente tem situações que envolvem esses tipos de abuso, onde existem certas regiões onde culturalmente você tem relacionamentos intrafamiliares, com primos, com Aham. parentes ali. Existem muitos casos elevados de estupro e gravidez na infância e adolescência por familiares. E muitas vezes existem até representantes nas câmaras que são parte disso e que E, veem isso como não tão importante. Então, a importância de você ter um candidato que tenha compromisso com isso, mas não apenas do tema, mas por experiência própria, né? da dor, que é complexo. Então, assim, porque assim, essas crianças vão ser adultas um dia. E se elas não forem no momento ainda que tem como criar, por exemplo, a personalidade, se eu não estou enganada, até 25 anos o caráter formado. Então, se você conseguir entender que a fala, você mostrar a verdade e essa pessoa sair do ambiente onde ela está sofrendo todas essas coisas, se conseguir mudar esse contexto, tem como salvar, tem como mudar. Mudar a história da mãe, da criança, do adolescente, seja lá o que for. Dar qualidade de vida, assim, mudar o contexto para não esse ciclo se manter. Tem que quebrar, entendeu? Esse ciclo. Então, é uma questão de conscientização. Então, por exemplo, já me falaram para mim várias vezes, idealista não entra na política. E eu sei que é complexo. Mas isso não é idealismo, isso é bem prático também, né? Pois é, não é questão de idealismo, é questão de você ter sensibilidade com o outro. Então, mas me falaram que é idealismo, porque não tem vez, porque o que eu penso, o que eu quero, que eu pretendo, não tem vez. Esse tipo de mentalidade que falou para você que isso é idealismo é o que permite que a Câmara fique cheia de pessoas que vão Se votar. mantenha E que as vão, coisas erradas. e que vão votar leis que favorecem o estupro, favorecem o abusador e muito mais coisas, né? Isso Isso aí está precisa ser previsto. mudado. Isso está previsto. Ótimo. Agora vamos caminhar para o nosso final, que a gente já está chegando ao final do nosso episódio. Que olha, Sim, a conversa fluiu tão bem. Espero que você esteja gostando, curtindo, conhecendo um pouco mais da Rosângela. E vamos caminhar para o lado aqui da sua candidatura, né? Então, você pode sim. falar um pouco da sua chapa, como é que faz para votar em você, qual é o seu número, qual é a sua coligação, quem você está apoiando, o que você Certo. diz para gente? O número, né, é 15118. Eu estou apoiando o Igor, né? É o MDB. As propostas dele são boas, dele, né, em particular, são boas. E uma coisa assim que eu sempre apostei na pessoa jovem, que ainda tem capacidade de formar coisas boas, fazerem coisas boas. Então, assim, eu acredito, né, no jovem. Então, ele é uma pessoa assim que pode fazer sim. Ele pode fazer diferença, ele pode mudar o contexto de toda a história, ele pode mudar a visão política que se manteve ou se mantém. Então, pode sim, sem se envolver com o que é tradição, né? Aquela questão. Então, acredito sim numa renovação, acredito sim que ele possa assim, fazer muita coisa. E, independente de eu ser eleito ou não, eu acho que o voto é uma coisa muito séria. Porque a pessoa, ela com voto, ela pode transformar ou manter ou piorar a situação. Em que sentido? Você assina uma procuração em branco para alguém falar por você, decidir por você, fazer leis até contra você. E, em vez de liberdade, você se mantém cativo. Eu acho que o voto, eu acho que é a coisa mais séria que tem na política, porque
tudo que a gente vê, as pessoas são representantes da gente. Eu já vi palhaço ser representante. Eu acho que foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi. E cada assim, sabe, as pessoas votam por protesto. Protestando o quê? Se a sua própria vida está em jogo. A vida da sua família está em jogo. Então, assim, eu acho que deveria ser mais consciente. As pessoas deveriam ter mais responsabilidade nas decisões, porque isso vai interferir em tudo. Tudo é política. Você come é política. Você se educa é política. Você sonha é política. Você tem moradia ou não é política. Tudo envolve política. As pessoas, não, eu não quero saber de política. Precisa sim. Precisa sim saber quem é, o contexto da história da pessoa, o que ela vai fazer ou deixar de fazer. É bom para mim, para minha família? Entendeu? Não é a sua história, a pessoa já está adulta, mas os seus filhos e netos. Quem que vai dar continuidade para ter uma boa educação, sabe? Boas referências. Então, eu acho que política é uma coisa mais séria que tem. Com certeza. Porque tudo vai interferir das decisões tomadas por pessoas, que não é você. Você decidiu escolher, mas as decisões que vai mudar a sua vida, que vai acompanhar a sua vida, que vai envolver a sua vida, essas pessoas que vão decidir. Então, as pessoas, independente, como eu falei, eu tenho minha vida, eu tenho minha história, eu tenho meu trabalho. A vida, desde meus 20 anos, sou independente financeiramente. Desde os meus 20 anos. Então, assim, sempre criei minhas filhas sozinha, com meu trabalho, ser independente. Então, assim, eu não estou aqui por mim, de verdade. Eu não estou aqui por mim, porque a minha família eu cuido muito e tento ser referência em tudo. Então, eu estou para tentar, pelo menos, conscientizar. Não precisa votar em mim, não. Inclusive, eu gravei, eu disse que isso não, que o voto não é meu, é da pessoa. Ela tem que ser responsável. Eu estou aqui não é por mim, é por alguém que está precisando mudar alguma coisa, entendeu? Então, profissionalmente, eu cumpri. Como mãe também, eu cumpri, criei minhas filhas. E como avó também acompanho as minhas netas em tudo. E o meu netinho também. Então, assim, não é por mim. É por alguém que queira mudar a história, ou queira que eu seja a voz, entendeu? Eu quero ser a voz de alguém, porque a minha história eu já escrevi, tá aqui. Já vou para o terceiro livro, quero escrever outras histórias. Então, assim, e a minha história, Deus mudou o contexto dela. E eu me transformei de verdade uma pessoa melhor. Então, por ser essa pessoa melhor, eu queria que as pessoas conhecessem a sua essência, mudando o pensamento, mudando o contexto da sua história, entendeu? Então, e nós, como pessoas, ser humano, eu sempre ouço os jovens falar: não, eu tenho toda a vida do mundo, como? Você só tem o hoje, o agora, o amanhã, você sabe se vai ter? Quantas pessoas hoje não vão acordar? Muitas pessoas. Muitas pessoas não vão ter. Então, por exemplo, cada dia é um dia, eu tô. Não, cada dia você está envelhecendo. Cada dia você envelhece, cada hora, o contexto, quando a gente terminar, a gente envelheceu um segundo, um minuto, uma hora, um dia, um mês. Então, assim, cada segundo é um contexto diferente que você tem que entender. Senão a gente não chega a lugar nenhum. É verdade. E aí entra a importância de você tomar decisões, né? De você ter pessoas ali que tenham a visão que você tem para criar, contribuir na criação de oportunidades e que
tire, né, pessoas aí dessas situações de vulnerabilidade Sim. e principalmente, assim, essa oportunidade que a gente está tendo aqui de lhe conhecer mais, de lhe ouvir mais, de ter esse olho no olho, né, essa conversa mais à vontade, né? Porque isso é a grande vantagem Eu de ter digo a verdade, a grande que vantagem de ter esse tipo de conversa, né? a verdade tem que ser A gente falada. não está fazendo aqui uma promozinha de 1 minuto para o Instagram, né? Aqui é uma conversa que você pode realmente ver como que a pessoa pensa. E a gente fica muito feliz com você ter proporcionado esse momento para a nossa audiência, para o nosso público. E como você tem uma história muito rica e que já alcançou muitas vidas, com certeza as pessoas que lhe conhecem, que estão vendo aqui, Muitas pessoas, muitas pessoas lhe muitas pessoas. conhecem e essas pessoas que tiveram a oportunidade de estar assistindo a gente aqui agora, eu espero que isso consolide na sua decisão, na sua vontade, no seu propósito aí, de você podendo votar nessa eleição, vote na Rosângela, para que a gente tenha a Câmara e a Prefeitura da COP30, né, renovada e com pessoas aí que têm um caráter, que têm empatia, né, que têm a sensibilidade que a nossa cidade precisa, que as nossas comunidades precisam e que o nosso turismo precisa. Então, nós pedimos para você o seu voto na Rosângela. E você quer deixar uma última mensagem de despedida? A mensagem que eu digo, que eu quero deixar de verdade, é que você reflita um pouco no seu eu, na sua história, nas suas vontades, nos seus desejos, nos seus sonhos. E isso tudo você decide, entendeu? Então, como eu decidi ser a pessoa que eu sou hoje, eu poderia não decidir nada, mas eu decidi ser melhor. Porque o mundo precisa disso, sabe? Eu acho que cada ser humano que conseguir entender a sua razão de vida, entender o seu sentido de vida, ser alguém bom para alguém, nem que seja para a família. Mas se você consegue, dentro só da sua família, ser bom, você vai criar outras pessoas boas. Você vai multiplicar bondade, vai multiplicar coisa boa. Então, que eu faça isso com a minha família, entendeu? Então, a mensagem que eu deixo é essa: você se descobrir, contar a sua história. Não precisa materializar no livro, mas materializar na sua cabeça que você pode ser alguém muito diferente do que você é. E se você é bom, fica melhor ainda. Fica melhor ainda, que eu acho que o mundo precisa disso. Eu acho que se a gente conseguir mudar a cabeça, eu digo mudar o destino, né? Mudar a cabeça é uma coisa mais psicológica, emocional. Mudar o destino, a pessoa tem um projeto próprio de vida, entendeu? Então, a ideia minha é justamente fomentar isso. Fazer as pessoas entenderem que elas são muito, muito mais potentes, muito melhor do que elas possam imaginar. É só acreditar. A essência lá da que está lá, aquela que eu falei na barriga da mãe, aquela inocência, ela pode trazer para hoje se tornar uma pessoa melhor. Por que não? É Entendeu? verdade. Agradecer pela oportunidade. Uma coisa, uma coisa interessante, eu sempre fiquei quieta. Quase ninguém sabia o que eu fazia, porque eu não queria tirar a honra de Deus sobre isso. O que eu fazia era para honrar Deus. Eu sempre fiquei assim recuada, assim, Deus, é pelo Senhor que eu estou fazendo o livro, que eu estou mudando o contexto, que eu estou contando uma nova história. Sempre Ele está na frente, mas alguém tem que ele usa, né, como ele usou as pessoas da Bíblia, para falar que ele é um pai assim infinitamente maior do que a gente possa imaginar, em termos de bondade, de tudo. Então busque a Deus, que Ele é a essência que cabe em qualquer coração. E te garanto que
Cada vez eu desejo mais isso para mim. É uma coisa assim que não dá para explicar, entendeu? Que busque Deus. Não porque Ele vai dar uma coisa, Ele quer te devolver a tua essência. É isso que Ele quer fazer. Foi isso que Cristo, o papel dele foi mostrar que todo mundo, todo ser humano, todos nós somos bons. Só depende da gente querer. Entendeu? É o que eu tenho para deixar de mensagem. Busque mais a Deus. Muito bom. Nossa, que mensagem ótima então, né? Busque mais a Deus. E com isso, a gente encerra o nosso Conhecendo a Rosângela Cohen. Muito obrigado pela sua companhia. Você que está até aqui com a gente, compartilhe esse vídeo, manda para mais pessoas, né? E eu espero que isso tenha tocado seu coração e alcance mais vidas. E que você querendo saber mais, olha, a Rosângela tem as redes sociais. Qual é o seu Instagram? Tem Rosângela Underline Cohen 118. Eu tenho quase 300 mil pessoas. Olha aí. Que eu falo muito do Criador. E eu já vi os seus videozinhos engraçados também, né? Por lá. Eu tenho um lado muito cômico também. Eu sou uma pessoa assim que... O pessoal no escritório me sabe como é que eu sou. Eu sou assim, tenho um lado assim bastante cômico. Então, normalmente, porque assim... Você falar de Deus é ser muito forte, ainda mais assim quando confronto, né? Então, normalmente eu coloco um vídeo engraçado para amenizar o confronto. Entendi. Então, assim, se torna legal porque a pessoa sente aquilo, mas depois Precisa relaxar, né? Começa a relaxar, porque você tem que ter o contraponto. Você não pode falar só de coisas sérias. O mundo já é sério demais, então eu procuro não... A pessoa, assim, devagarzinho, entendendo a responsabilidade sobre si. Aí eu tenho esse lado cômico, mas eu tenho mesmo, eu tenho... Olha, conhecendo mais da Rosângela Cohen. Então, olha, essa conversa foi muito boa. Eu, pelo menos, aqui curti muito, me senti super à vontade. Eu acho que já cabe até mais, né? Então, aí, quem sabe, depois a gente tem mais episódios aí com mais história, com mais temas. De repente, outros convidados aqui para conversar com ela. Sabe lá quem que a gente não traz aqui? Bora atirar bem alto, né? Tentar trazer os caciques grandes aí. É verdade. Mas, gente, no fim das contas, a gente agradece a sua audiência e a gente agradece a oportunidade. Conte com a gente, Rosângela 15118, vereadora de Belém. Te agradeço, Thiago, pela oportunidade também. Na realidade, está sendo a primeira pessoa que está fazendo isso comigo. Conseguiu me trazer para cá, né? Isso não é normal. Então dá um tchauzinho, manda um beijinho. Obrigada pela oportunidade e que venham outras, né? Amém. Tchau, gente. Abraço. Obrigada.